produtor musical, beatmaker e faz um som chamado Lo-Fi que ele vai explicar pra gente. No refrão de hoje eu converso com o músico paulistano Rico Manzano. Rico, prazer conversar com você aqui no refrão, mas antes de mais nada eu queria que você explicasse esse som que você faz, o beatmaker, Lo-Fi, o que tudo isso significa? Conta pra gente, tenta traduzir aí. Oi, André, oi, pessoal do programa Refrão da TV Justiça. Há alguns anos eu venho estudando já a fusão da música eletrônica com a música orgânica. E, e nunca tive tempo para desenvolver isso. Eu sempre tive muito atarefado gravando artista, gravando trilha sonora. E minha vida foi muito turbulenta nos últimos anos. Eu não conseguia ter tempo para poder desenvolver as minhas coisas e os meus estudos. Eu aplicava isso em artistas que eu já trabalhava. E aí, com a pandemia, em 2020, eu tive todo mundo, né, teve esse tempo, esse ato, e eu consegui começar a organizar mentalmente o que poderia ser um trabalho autoral meu. Eu tenho muitas vertentes musicais na minha vida, estudei vários estilos, mas essa fusão do eletrônico com o orgânico era muito importante para mim. E eu sempre ouvi lo-fi, que eu vou explicar o que é, e quis começar a fazer um trabalho de lo-fi, só que um lo-fi bem diferente do que é tocado, é lo-fi, mas é um pouco diferente do que é tocado nos streamings como um todo. Basicamente, o lo-fi, ele é um gênero filho ou neto dos gêneros downtempo e trip hop, que para quem não conhece, foi nos anos 90 a 2000, começaram a surgir alguns produtores no mundo, como no Raves, ou o próprio Bonobo, que começaram a fazer músicas ambientes, que a galera até chamava de música lounge. Não era aquela música tuts, 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 era um BPM bem reduzido, e eram músicas onde as pessoas gostavam daquele elemento novo, a novidade dos elementos eletrônicos, porém muito mais relaxado, não era para você curtir uma rave e tal, e sim, até rola muito em rave, aliás, esse tipo de som, mas era fora do palco principal, né, nos ambientes de descanso e tal. Mas era um tipo de som que podia mesclar com muita coisa. Podia mesclar com jazz, por exemplo. Você podia colocar um flautista de jazz ali no meio e ele improvisando dentro de uma música eletrônica. Então isso começou a possibilitar diversas possibilidades mesmo de juntar essa música com outros estilos e gêneros. E o lo-fi nada mais foi que um desmembramento disso. O lo-fi também é essa fusão do eletrônico com o orgânico em beats mais lentos. Normalmente, antigamente, né, usavam o termo low fidelity, né, que é um termo em inglês chato de falar ainda, mas enfim, que esses produtores produziam nas casas dele. Isso nasceu do mercado independente, então não tinha gravadora por trás, não dava dinheiro. Inclusive a tradução, né, ao pé da letra aí é baixa qualidade, né? Baixa fidelidade, baixa qualidade da música. O grande lance, assim, eu acho que era muito focado na ideia da música, assim, sabe? No, tipo, faça com o que você tem na mão. Do it yourself, eles falavam, né, na gringa. Então, você faz o que você pode fazer. E a ideia tinha que ser muito boa para colar. E aí, porque é isso, né? Às vezes eu, como produtor, sou muito preciosista com o produto final, com a mixagem, com a masterização. Mas no fundo, eu sei que isso é mais para crítico de música, ou para quem é muito aficionado. O público, em geral, se identifica pela ideia, pelo discurso, pela originalidade daquele trabalho. Então isso eu acho que é o mais importante, e o lo-fi nasceu desse lugar da espontaneidade e de uma quebra de regra, assim, de mercado. E foi evoluindo, evoluindo, em 2015 ele começou a crescer com o streaming, porque as pessoas tinham acesso a acervos gigantescos de música que nunca tiveram. Começou a crescer porque as pessoas começaram a colocar playlists de lo-fi para poder estudar ou para poder porque normalmente o lo-fi não tem letra, normalmente, tem vários hoje em dia lo-fis que tem letra. Hoje o lo-fi já é uma coisa muito maior, já existem muitos braços e desmembramentos, né. Mas basicamente, como não tem letra, as pessoas botam e as músicas são curtas, 2, 3 minutos. Colocava lá e aí fica um beat bem tranquilo, uma música relax, que é boa para você estudar, ler, meditar. E aí o pessoal começou a usar isso de uma música de fundo do seu dia a dia. E aí na pandemia, as pessoas trabalhando em casa, explodiu o lo-fi, cresceu, assim, absurdamente. Antes da gente falar do seu EP, que vai ser no próximo bloco, eu só queria saber, na prática, você tem uma banda, você tem o seu som ali quando você se apresenta, e aí tem os músicos. Como é que é feito esse show? É bem legal você perguntar isso, porque quando eu fiz esse projeto, eu sempre pensei
Na verdade, eu sempre pensei ele em estender ele para outras áreas. Nunca pensei ele só na pa porque ele começou na pandemia. Então eu gravei tudo sozinho, fiz tudo sozinho. Um amigo ou outro gravou alguma coisa à distância, mas basicamente fiz tudo sozinho. Teve uma finalização, né, com alguns parceiros de mixagem e masterização. E as músicas são curtas, 2 minutos, sabe, 2 e meio. Então eu era um EP de 5 músicas que em 10 minutos, se você tocar, acabava. Então eu pensava: "Se um dia eu for fazer isso ao vivo, como que eu vou fazer?". E nas gravações não tem solo, não tem essa abertura. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer um show, que depois mais pra frente eu conto também, eu falei: "Putz, agora é o momento de quebrar essa barreira do lo-fi", porque o lo-fi sempre foi um estilo que nasceu escondido no estúdio e nunca saiu do estúdio. Não existe shows de lo-fi, as pessoas não fazem. É um rolê musical que você não vê acontecer. O Bonobo, que eu falei que é minha referência, ele até faz show, mas é um puta ele tá mais no eletrônico hoje em dia um pouco. Mas em geral ele faz. E ele é uma grande referência minha do o que tran aí eu comecei a estudar vários shows de várias pessoas, de gêneros, que eram do instrumental, eletrônico e vieram para um palco. E aí eu comecei a entender que eu queria uma banda mesmo, uma formação de banda com saxofone, trompete, percussão, bateria, baixo, guitarra, chamar cantores convidados para fazer algumas interpretações no meio das músicas instrumentais. E comecei a criar esse show e aí, eu não sei, eu vou falar aqui, eu posso estar errado, tá, mas eu acho que talvez eu tenha feito o primeiro show de lo-fi do Brasil, que foi em outubro do ano passado, porque eu não procurei, realmente não achei um show ao vivo para um público que tinha 500 pessoas, enfim, então foi o lançamento do EP, inclusive. Então, eu acho que foi o primeiro show de fato. E aí, claro, no show é onde você vê que o lo-fi ele pode ser muitas coisas, né? A gente misturou muito com música brasileira, misturou com funk carioca, misturou com R&B, com hip hop, né? O lo-fi tem a batida hip hop muito forte. Misturou com jazz, tinha muita improvisação. Então, as músicas de 2 minutos viraram músicas de 7, 8 minutos. Peço para você segurar um pouco essa explicação, porque a gente vai falar do teu EP e eu quero que você me conte esses elementos que você usa, inclusive aí da cultura brasileira. Primeira parada do refrão, já já a gente está de volta, fique com a gente. Tengo la certeza. La lealtad del pueblo. La lealtad del pueblo. Pagaré con mi vida. Pagaré con mi vida. De volta com o refrão, hoje eu converso com o produtor musical, beatmaker, Rico Manzano. Rico, falando ainda agora do seu EP, né? Você lançou um EP que tem a ver aí com a tropicalidade, os trópicos brasileiros e todo esse ritmo que a gente tem naturalmente, né? E você colocou esses elementos. Eu queria que você explicasse esses elementos, os estilos musicais, por que dessa preferência e qual foi o resultado disso. Legal, muito legal você perguntar isso, Andréia. Porque quando eu comecei a elaborar esse projeto do lo-fi, eu não sabia exatamente o que ia ser, se ia ser um single, um EP, um álbum. Um EP basicamente é um álbum pequeno, né? Tem 4, 5 músicas. E aí, quando eu decidi fazer um EP, eu sabia que era uma música instrumental. Eu sabia que ia fazer uma música instrumental, só que eu tinha essa necessidade de querer dizer alguma coisa, de usar a música como uma forma de comunicação. Eu acredito muito nisso, nesse poder da música de transformação por meio de uma comunicação. Mesmo que ela seja instrumental, ela é carregada de significados, de valores, enfim. E aí eu comecei a entender tudo que eu vim passando nos últimos anos, minhas raízes, minhas essências. E na época eu estava lendo um livro durante a pandemia. Eu comecei antes da pandemia, né, não consegui acabar, era um livro muito pesado, muito denso, chama As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que conta basicamente como ocorreu as atrocidades da colonização latino-americana.
Eles falam desde o Haiti ao Peru, a Bolívia, ao Brasil, enfim, toda a América Latina. E eu estava nesse tema, assim, muito forte. E aí eu sempre me questionei, assim, por que não, né? Por que, né, raios os brasileiros eles não conseguem se identificar como latino-americanos? A gente tem essa dificuldade tremenda, assim, de olhar para o nosso continente. A língua é uma grande barreira, todo mundo do nosso lado fala espanhol, mas tá tudo bem, sabe? A gente é latino, todo mundo é latino, sofre de muitos problemas parecidos desde sempre, e também goza de muitas alegrias parecidas também. Então, era um grande tema na minha cabeça há alguns anos, e, e aí, nesse meio todo, eu decidi fazer esse EP e eu falei, cara, mas o lo-fi não pode ser só uma música de fundo, sabe? Não pode ser só mais uma música que você vai passar e ouvir. Tem que querer dizer mais alguma coisa. Então, eu comecei a atrelar esses conceitos da nossa identificação. Comecei a falar do tropical lo-fi. Não era só um lo-fi, era um lo-fi criado, produzido e com a temática latina, sabe? Tropical, no caso, né? E aí as músicas começaram a surgir alguns elementos. Então, uma música bem cidade, assim, bem São Paulo, bem cinza. Que também é, às vezes a gente acha que não, mas a gente tem o nosso lado das megalópolis, cinzas e caóticas e trânsitos e mega culturais, mega ricas, mas densas, né? Outra música já é uma música bem mais praia, assim, relax, aberto, céu azul, tanto que a foto dela são gaivotas, que foram tiradas inclusive em São Sebastião. Todas as fotos de cada single foram 5 faixas, né? Eu lancei uma por vez, depois veio o EP com as 5 juntas. Cada foto, cada capa é uma foto analógica de alguma fotógrafa ou fotógrafo amigo meu. Então tive esse cuidado de ver as fotos. E todas são lugares da América do Sul, principalmente. Então, Charles B é uma foto do centro de São Paulo, que é essa música densa, pesada. Soulfly, que foi a primeira música, são as gaivotas sobrevoando o litoral de São Paulo. Sônia, que foi o segundo single, vários flamingos, é uma foto linda essa, aliás, no deserto do Atacama, que é algo muito precioso que a gente tem aqui no deserto. Quem conheceu já, eu fui e fiquei alucinado. E Potosí é um tear de costura em Potosí, na Bolívia. E, enfim, El Pueblo, a capa, é um menino em uma favela em São Paulo. Enfim, então, assim, a gente tem várias coisas que, assim, o tropical, ele é sangrento também, né? Ele não é só bonito. Então, a gente tem uma realidade muito difícil. Então, eu quis trazer esse negócio, eu quis trazer um pouco mais de densidade para o trabalho, artística mesmo. Dizer, olha, é tropical, mas tropical não é só tomar martini na praia, não é isso, né? A gente tem favela, a gente tem deserto, a gente tem um céu maravilhoso, a gente tem um centro pesado, uma cidade densa, cinza. Então, são várias vertentes. A gente tem a cultura indígena presente no continente como um todo, né? E aí trazer, né? E aí o Pueblo é muito uma loucura, né? Eu misturo um discurso do Salvador Allende, antes dele ser bombardeado em 73, aquele fatídico episódio, junto com alguns elementos de funk, junto com os elementos de lo-fi, o beat, alguns pianos, guitarras, enfim, uma doideira. Na Potosí eu misturo tambores indígenas com os beats, na Soulfly eu misturo, já é mais uma música mais praia, mais relax. Em relação aí a El Pueblo, que você falou sobre essa relação social que tem essa música, tem também um clipe que mistura aí arte visual, música, dança, e aí a gente tem aí um bailarino que conta a história dele. Eu queria que você falasse sobre esse bailarino. Tinha a parte da música, né, e tinha a parte do audiovisual, que era o clipe, e da dança, que eu sempre quis trazer isso para próximo. Apesar de eu não dançar, né, eu sempre admirei muito a dança como uma expressão corporal muito ligada à música. Como minha música é instrumental, assim, de certa forma, sempre visualizei isso, uma performance de dança. Então, tinha várias referências de performance de dança em clipe, etc. Ele pirava nisso. E uma amiga minha que topou fazer esse clipe comigo, eu falava, eu queria fazer uma performance de dança de um bailarino que mistura o balé clássico com danças populares, que é exatamente o que eu estou fazendo nessa música, é misturar um piano com um funk, com alguns ruídos, é uma mistura musical que tem as suas matrizes, mas é uma mistura. E aí ela me indicou o Felipe Silva,
e foi, assim, maravilhoso conhecer ele, a gente se deu super bem. Ele é um bailarino maravilhoso, assim, aqui de São Paulo, dança muito mesmo, dança inclusive no Teatro Municipal, e foi muito legal, assim, porque quando eu conheci ele, assim, eu falei: "Cara, a gente não vai fazer um clipe de performance de dança, a gente vai contar a sua história". Essa história é muito linda, assim. Enfim, basicamente, ele é um bailarino negro, gay, e que sofreu muito no começo da carreira dele, porque no Brasil isso é muito difícil, né? Um bailarino negro já é muito difícil, né? E todas essas barreiras que o nosso país, infelizmente, perpetua, social, de raça, gênero. E aí ele de fato entrou assim de cabeça no projeto, falou: "Cara, fico muito feliz", se emocionou muito. E eu falei: "Fala o que você tá sentindo". A gente escreveu um roteiro com ele, as falas dele, e aí a gente fez um clipe que é um mini doc, então eu aconselho muitas pessoas a verem, porque eu acho que ficou muito bonito o resultado, assim, para além da dança. A performance de dança é muito linda, ele mistura o balé com a dança clássica, e é muito visceral, e ele fez, assim, de coração, ele fez de alma o negócio, ele fez de alma. A gente gravou na Vila Itororó, que é uma antiga vila no centro de São Paulo, no Bexiga, que não sei por que não foi comprado por nenhum hospital ou empreiteira, nada, um espaço de 6.000 metros quadrados com ruínas de mais de 100 anos que não foram tocadas. Então, aquilo virou um centro cultural agora, né, cercaram as ruínas, porque tem coisa caindo, e a gente gravou lá o clipe. Tinha muito a ver com o clipe, né, o El Pueblo, Salvador Allende, essa performance de dança, porque lá tinha sido uma vila comunitária por muitos anos, onde muitas famílias se ajudavam e moravam juntos. Então tinha muito a ver com o conceito da música, com o espaço, com a história dele. Foi muito legal, a gente fez o clipe, ficou muito, muito legal. Então tô super contente, assim, com esse momento mesmo. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre seu trabalho no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer mais um intervalo. Segunda parada do refrão, já já a gente está de volta. Fique com a gente. De volta com o refrão, hoje eu converso com o produtor musical, beatmaker, Rico Manzano. Rico, a gente estava falando sobre tua experiência, né, como produtor musical, e você também acabou tendo um prêmio, né, pelo audiovisual, pelo cinema. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse reconhecimento. Foi muito legal, fui premiado como, enfim, melhor produtor musical de trilha sonora de cinema pelo Prêmio Profissionais da Música de 2021, do ano passado. Eh, eu fiz algumas trilhas sonoras de documentários e short filmes, enfim, fiz bastante publicidade na vida também. E, de repente, ter sido indicado e ter ganhado foi uma surpresa boa, assim, um reconhecimento bom. Estou super feliz com, enfim, com tudo, com coisas que estão acontecendo a partir desse prêmio, algumas portas se abriram também, então eu sou muito grato. E você produziu muita gente boa também, né? Quer contar um pouquinho dessa experiência? Eu produzi uma galera já, assim, tipo, mais artistas independentes, mas, ultimamente, assim, teve um disco do Nego Bala, que é um artista que está se despontando bastante, tem o Léo Fetá, que é um artista mineiro incrível, a Duda Pimenta, que é uma artista mirim de milhões de seguidores, é uma coisa assim, hoje em dia a coisa é muito louca, né, a gente até gravou uma música com a MC Sofia também, e uma coisa muito importante e vários outros projetos maravilhosos que eu tô fazendo, mas tem uma coisa muito, muito legal que aconteceu no ano passado, que eu gravei a Elza Soares para uma música do disco da Boca do Lixo do Nego Bala, ela fez uma participação especial, e foi muito legal, assim, foi muito muito bonito, muito importante. E logo após ela faleceu.
Então foi acho que um marco, assim, né, na vida de um produtor, gravar Elza Soares foi uma coisa maravilhosa, assim, só tenho que agradecer realmente ao universo. Agora eu queria que você falasse sobre sua experiência internacional. Você morou fora, você morou na Espanha, você tocou por lá, mas também se especializou, né, em direito autoral. Sim. Bom, é uma longa história que eu vou resumir bastante. Na verdade, eu estudei música, estudei produção musical e também me formei em direito. Foi uma época que eu fiz tudo ao mesmo tempo, quase. Eh, e aí eu estava muito cansado do direito na época, eu tranquei a faculdade, eu já tocava, eu toco desde sempre, desde os, sei lá, 10 anos que eu toco. Ganhei uma primeira guitarra do meu avô, que eu dividia com meu irmão, enfim. E aí eu estudei música mesmo depois que eu voltei da Espanha, estudar em conservatório, com uns 23 anos. Fui com 21 anos para lá, ganhei uma bolsa para estudar na Universidade de Salamanca, estudar ciência política, que tinha a ver com direito, mas não era bem direito, mas era o que eu achava que eu queria me aprofundar na época. E lá eu já cheguei de cara e eu tinha uma bolsa, eu tinha que pagar minha vida lá, enfim, não tinha grana, então eu comecei a tocar em bar, tocar em bar, tocar em bar, tocar em bandas, conheci uns brasileiros. Aí um espanhol me viu e falou: "Pô, você toca violão direitinho, tal, legal. Pô, e você toca guitarra?" Eu não pegava uma guitarra há 2, 3 eu falei: "Toco", né, eu tinha 21 anos. Aí ele falou: "Cara, então a gente tem um repertório aí de 80 músicas espanholas", então assim, nunca não conhecia da cultura espanhola, sabe. Desde Paso Doble a rock espanhol, a pop, a enfim, o que tiver para tocar numa orquestra. Ele tinha uma orquestra, são bandas de baile grandes, de 15 pessoas, que rodam os pueblos da Espanha fazendo shows. Chega num pueblo de 5.000 pessoas e faz um show para 5.000 pessoas, o pueblo inteiro vai, enfim. E ele falou: "Tenho 40 shows para fazer". Eu falei: "Nossa". "Você quer?" Eu falei: "Quero". Enfim, foi ótimo, ensaiei, foi uma experiência, rodei a Espanha inteira tocando, ganhei um dinheiro bom. Com esse dinheiro eu era jovem, então com esse dinheiro eu falei: "Cara, dá para viver de música". Aí fui pra África do Sul depois, fiquei 6 meses na África do Sul tocando, conheci uma galera, foi muito legal essa experiência na África, acho que foi muito importante para mim, abrir a cabeça também. E quando eu voltei, eu já tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar com música e muito provavelmente com produção musical. Aí comecei a fazer produção musical mais afim, comecei a fazer trilha sonora, entrei no conservatório e acabando a faculdade de direito. Quando foi acabando o negócio, no Brasil é mais complicado o negócio de música, enfim, de sobrevivência mesmo. E acabei me formando e me especializando em direito autoral. Trabalhei, advoguei como advogado de direitos autorais até 2015. Então fiquei uns 2, 3 anos na área, uns 3 anos na área. E advoguei com o Caio Mariano, que é um advogado bem famoso. Trabalhei com ele, então a gente pegava casos muito grandes, assim, muito legais. Então, Caetano Veloso, Criolo, Djavan, Lenine, ó, 2 filmes, spoiler do Tim Maia, spoiler do Nação Zumbi, e fizemos coisa até para Yoko Ono na época. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora. E aí, em 2015, eu decidi realmente me focar só no mundo da música, mas saí de lá com muito conhecimento de mercado musical, assim, não só jurídico, como de mercado, como que as negociações acontecem, como que é o business de verdade, assim, da música. E aí comecei a produzir, e aí segui até hoje, assim, aí presto algumas consultorias até hoje sobre mercado e sobre, enfim, dei aula há muito tempo de mercado da música, como é que funciona o direito autoral, royalties para receber dos streamings, e muitas outras coisas, assim, já naveguei por muitos lugares da música. E aí, durante a pandemia, encerrando nessa breve história dos últimos 10 anos da minha vida, eu abri um selo chamado Helva Music, onde a gente distribui artistas independentes, e abri também um projeto que chama Música em Rede, que é um projeto de capacitação no mercado da música para produtores que querem entender quais são as nomenclaturas, como funciona o mercado, os direitos básicos, como se faz uma gestão de carreira, como se divulga um artista, como se faz para você vender um show, como você entender o que é uma editora, o que é uma gravadora, enfim. Tá bem legal, a gente abriu uma plataforma, eu e meu sócio, o Rodolfo Lacerda, a gente abriu uma plataforma aí de music business, então bem interessante, procurem a Música em Rede, e a Helva Music tem bastante conteúdo legal lá. Queria que você deixasse uma mensagem para o público do Refrão, seus planos aí. Eu sei que você tem vontade de fazer feats, principalmente lá fora. Conta pra gente aí. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço para falar um pouco do meu trabalho, da minha vida. Fico muito lisonjeado mesmo, assim. Pode parecer que não, mas eu fico. E
falar um pouco do meu futuro é que eu estou fazendo muito show, eu fui incluído na Semana Internacional de Música de São Paulo, e também vou lançar muita música nova agora, vou lançar pelo menos 2 singles agora, com participações especiais sempre, depois lanço um EP em parceria, mas é tudo segredo, e depois estou lançando várias coisas, e depois vai vir um álbum aí, vai vir um albão bem conceitual, que eu acho que é o que vai realmente fincar o meu pé no mundo artístico, como produtor, mas também como artista, e estou bem contente. Esse álbum está sendo produzido, vai dar um belo trabalho ainda, mas está rolando. E é isso, esses são os planos futuros aí, muita coisa. E quero fazer feats, tenho muita vontade de fazer feats com pessoas de fora do país também. Estou em contato com uma galera. Mas é isso, as coisas vão acontecendo no tempo que elas têm que acontecer também. É isso aí. E eu te desejo muita sorte, te agradeço muito. Obrigada, Rico Manzano. Obrigado, até mais, gente. Tchau, tchau. E é isso, gente. O programa terminou. Semana que vem tem mais. Você acompanha a nossa programação no site da TV Justiça, nosso canal no YouTube e também no Instagram. Agora você fica com o som, o Lo-Fi de Rico Manzano. Tchau! Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.